nunca imaginei que aos 72 anos ouviria meus próprios filhos dizendo que eu era um peso morto nas vidas deles. Meu nome é Amélia Santos. E durante toda a minha vida acreditei que o amor de mãe era incondicional e correspondido. Como eu estava enganada. Aquela terça-feira de outubro mudou meu mundo para sempre. Eu estava a caminho do aeroporto de Guarulhos para pegar um voo para Belo Horizonte. Ia visitar minha irmã Aurora, que vinha me chamando há meses para passar uns dias com ela. Quando o táxi já tinha percorrido metade do caminho, percebi que havia esquecido meu RG em cima da cômoda do quarto. Era indispensável para viajar. Então, não tive escolha a não ser pedir ao motorista que voltasse. O taxista, seu Raul, um senhor muito gentil, disse para eu não me preocupar, que dava tempo de chegar sem pressa ao aeroporto. Quando chegamos em casa, peguei minhas chaves e abri a porta com cuidado. Achei que todos estariam trabalhando naquele horário, mas me surpreendi ao ouvir vozes na sala. Eram as vozes dos meus filhos, Felipe e Paulo, junto com suas esposas Poliana e Carolina. Parei na entrada, ainda com as chaves na mão, quando as palavras que saíam da sala me atravessaram a alma como facas. Felipe, meu filho mais velho de 48 anos, dizia com uma frialdade que jamais havia conhecido nele. Graças a Deus que ela finalmente vai viajar. Pelo menos vamos ter uma semana de paz, sem precisar aguentar os dramas e reclamações dela sobre tudo. Paulo, 3 anos mais novo, deu uma risada que me gelou o sangue. Você tem razão, irmão. A mãe virou um peso morto. Só sabe reclamar, criticar e se meter onde não é chamada. Poliana, minha nora mais velha, completou com um veneno que me tirou o ar. 48 anos que vocês têm que carregar essa cruz. Minha mãe, que Deus a tenha, pelo menos nos últimos anos, não deu trabalho como a de vocês está dando agora. As risadas que seguiram me fizeram sentir como se tivessem me dado um tapa na cara. Carolina, esposa de Paulo, completou a humilhação. Ontem ela reclamou que o almoço estava muito salgado. Que atrevimento! Nós pagamos a comida. Ela devia agradecer em vez de ficar criticando tudo. Fiquei paralisada atrás da porta, apertando as chaves até que elas se cravaram nas minhas mãos. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Era assim que me viam? Como um peso morto, um estorvo, uma cruz? Felipe continuou. O que mais me incomoda é quando ela quer dar opinião sobre nossos assuntos, como se a opinião dela valesse alguma coisa. Já está velha demais para entender como as coisas funcionam hoje. Paulo concordou. Exatamente. Ela acha que ainda é dona da casa, mas esquece que agora somos nós que pagamos todas as contas. A luz, o gás, a comida, tudo. Ela só mora aqui de favor. Aquelas palavras doeram mais que qualquer pancada. De favor. Assim viam sua mãe, a mulher que os criou, que sacrificou sua juventude para dar tudo a eles. Foi quando ouvi a voz da minha neta Manuela, filha de 17 anos de Felipe, que estava passando as férias escolares conosco. Com coragem, ela disse ao pai: Pai, vocês não acham que estão sendo muito duros com a vovó? Ela sempre foi boa com a gente. A resposta de Poliana foi cortante como uma navalha. Jovem não se mete em conversa de adulto. Quando você tiver sua própria casa e suas responsabilidades, aí vai entender do que estamos falando. Felipe apoiou a esposa imediatamente. Sua mãe tem razão, Manuela. Sua avó já cumpriu o tempo dela. Agora ela precisa ficar quieta e não causar problemas, Paulo acrescentou. Além disso, nós não pedimos para ela vir morar aqui. Quando o pai morreu, ela podia ter ido morar sozinha, mas preferiu ficar porque é conveniente. Comida de graça, casa de graça, tudo de graça. O que mais ela quer? Não consegui continuar ouvindo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, subi pelas escadas de serviço sem fazer barulho. Peguei meu RG e desci pela porta dos fundos. Caminhei até onde seu Raul me esperava. Ele percebeu meu estado na hora. A senhora está bem? Está muito pálida. Menti dizendo que estava nervosa com a viagem, mas a verdade era que sentia como se tivessem arrancado minha alma. Durante todo o caminho até o aeroporto, as palavras dos meus filhos ecoavam na minha cabeça. Peso morto. Cruz.
de favor. Já não lhe restam muitos anos. Era assim que viam a mulher que sacrificou tudo por eles? A que trabalhou em turnos dobrados para pagar a faculdade deles? A que vendeu suas joias quando Felipe perdeu o emprego? A que hipotecou a casa quando Paulo precisou de dinheiro? No aeroporto, enquanto esperava o voo, não parava de pensar na conversa que tinha ouvido. Percebi que vinha me sentindo desconfortável na minha própria casa há anos. Andando nas pontas dos pés para não incomodar, pedindo licença para tudo, aguentando comentários maldosos e olhares de irritação. Quando embarquei no avião com o coração destroçado, algo novo começou a crescer dentro de mim. Não era apenas tristeza. Era determinação. Se eles queriam se livrar de mim, então eu daria exatamente o que estavam pedindo. Mas de um jeito que jamais imaginariam. Durante as 2 horas de voo, comecei a fazer planos. Não seria impulsivo nem vingativo. Seria calculado, silencioso e definitivo. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, eu não era mais a mesma mulher. Tinha tomado a decisão mais importante dos meus 72 anos de vida. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Passei uma semana inteira na casa da minha irmã Aurora em Belo Horizonte, mas não consegui aproveitar nenhum único dia daquela visita que tanto esperava. As palavras cruéis dos meus filhos me atormentavam dia e noite como fantasmas que não me davam paz. Aurora morava numa casa pequena, mas aconchegante no bairro Savassi, onde tinha construído uma vida tranquila depois de ficar viúva há 5 anos. Toda manhã, ela me preparava café coado com canela, igual nossa mãe fazia quando éramos crianças, e sentava comigo no quintal cheio de primaveras para perguntar o que me deixava tão angustiada. Durante os primeiros 3 dias, disse que estava apenas cansada, mas Aurora me conhece desde que nasci e sabia que algo muito profundo estava me corroendo por dentro. Na quinta-feira pela manhã, enquanto tomávamos café, não aguentei mais e comecei a chorar sem controle. Aurora largou a xícara e segurou minhas mãos. Amélia, me diga o que está acontecendo. Faz 4 dias que vejo você se consumindo e não posso continuar fingindo que não percebo. Foi então que contei tudo. Cada palavra que tinha ouvido, cada humilhação, cada momento de desprezo que vivi nos últimos anos e que eu vinha justificando como compreensível. Expliquei como me faziam sentir como uma intrusa na minha própria casa, como pediam que eu não desse opinião sobre nada, como suspiravam quando eu falava. Aurora escutou em silêncio, mas vi seu rosto se enchendo de indignação com cada detalhe que eu relatava. Quando terminei, minha irmã ficou calada por vários minutos. Finalmente se levantou e começou a andar pelo quintal com passos nervosos. Amélia, você se lembra quando Felipe perdeu o emprego na empresa de construção há 8 anos? Claro que eu lembrava. Tinha sido uma época terrível para ele e Poliana. Você se lembra do que fez quando ele pediu ajuda? As memórias chegaram como ondas dolorosas. Felipe tinha chegado em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Me abraçou como quando era criança e implorou que o ajudasse porque não tinha dinheiro nem para comprar leite para o bebê. Eu não pensei 2 vezes. No dia seguinte fui ao banco, tirei minhas economias de toda uma vida trabalhando como costureira, 21 mil reais que juntei centavo por centavo durante 20 anos, e dei tudo a ele. Não era empréstimo. Era presente de mãe que não queria ver o filho sofrer. E quando Paulo precisou da entrada para o apartamento dele, Aurora continuou me lembrando dos meus sacrifícios. Paulo tinha encontrado um apartamento pequeno, mas bonito em Pinheiros, mas não tinha os 60 mil reais que pediam de entrada. Vim pedir meu conselho, achando que talvez eu conhecesse algum jeito de conseguir empréstimo. Sem dizer nada, no dia seguinte fui à casa de penhores e empenhei todas minhas joias. Minha aliança de casamento, os brincos de pérola que meu falecido marido me deu, a pulseira de ouro que minha mãe me deu antes de morrer. Quando as joias não foram suficientes, hipotequei a casa que herdamos dos nossos pais. Durante 3 anos fiquei pagando essa dívida mês a mês, tirando o pão da boca para que meu filho tivesse seu patrimônio.
Aurora sentou de novo na minha frente e segurou minhas mãos. E você se lembra de quando seu marido morreu e Felipe disse que você não podia se casar com Francisco Ferreira porque eles não iam aceitar? Aquelas palavras me doeram especialmente porque era uma ferida que nunca tinha sarado completamente. Francisco era um homem bom, tinha sua oficina mecânica, casa própria, me amava de verdade e estava disposto a cuidar de mim pelo resto da vida. Mas quando contei aos meus filhos sobre o pedido de casamento, a reação foi terrível. Felipe disse: "Mãe, nós não vamos aceitar nenhum padrasto a essa altura da vida. Se a senhora se casar, vai ter que sair de casa porque não vamos conviver com um estranho." Paulo foi ainda mais cruel. Além disso, o que as pessoas vão pensar? Uma senhora da sua idade, pensando em casar, dá vergonha alheia. O chantagem emocional funcionou perfeitamente. Não conseguia imaginar perder meus filhos e netos por me casar. Então disse a Francisco que não podia aceitar a proposta. Ele se despediu de mim com lágrimas nos olhos, dizendo que eu estava cometendo um erro muito grande. Tinha razão, mas naquele momento não conseguia enxergar. A Aurora seguiu me lembrando sacrifício após sacrifício. Você se lembra quando trabalhava em turnos dobrados na confecção para pagar a faculdade dos dois? Quando vendeu o terreno que o avô deixou para comprar o primeiro computador de Felipe? Quando ficou doente do estômago de comer só macarrão durante 3 meses para que eles não ficassem sem carne? Cada lembrança era como receber golpes no peito. Durante 40 anos da minha vida, tinha me dedicado completamente àqueles filhos que agora me chamavam de peso morto e cruz. "Irmã, você criou 2 monstros desagradecidos", disse Aurora com uma firmeza que jamais conheci nela. "Você deu tanto que os mal acostumou a receber sem dar nada em troca. Agora eles acham que você tem obrigação de servi-los sem reclamar e de não causar nenhum incômodo. Te veem como empregada doméstica, não como mãe." Naquela noite não consegui dormir. Fiquei no quintal olhando as estrelas e relembrando cada momento da minha vida como mãe. Aurora me trouxe um chá e sentou ao meu lado. "Amélia, sabe qual é o problema? Você ensinou a eles que maltratar a mãe não tem consequências. Cada vez que faltaram com respeito e você não disse nada, deu permissão para fazerem de novo. Eles só vão te valorizar quando perceberem que podem te perder de verdade." Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Aurora tinha razão. Passei os dias seguintes planejando com minha irmã. Contei sobre minha conta secreta com 60 mil reais guardados. Aurora me lembrou que a casa estava no meu nome desde que meu marido morreu. No domingo, depois da missa das 11, Aurora e eu tomamos a decisão final. Eu voltaria para Taubaté, mas não como a mesma mulher. Voltaria para executar o plano que mudaria minha vida para sempre. Na segunda-feira, Felipe e Paulo me buscaram no aeroporto com sorrisos que agora eu sabia que eram completamente falsos. Durante todo o trajeto para casa, me perguntaram sobre a viagem com um interesse fingido que me dava náusea depois de saber o que realmente pensavam de mim. "Como está a tia Aurora, mãe?" perguntou Paulo enquanto dirigia. "Descansou bem? Não ficou muito cansada com a viagem?" Felipe, sentado no banco da frente, virou para mim com aquele sorriso que agora reconhecia como pura atuação. "Esperamos que tenha aproveitado muito esses dias, mãe. A senhora parecia tão animada quando foi." Respondi todas as perguntas com naturalidade, mas por dentro uma nova voz tinha despertado. Era uma voz fria, calculadora, que me dizia para agir normal, sorrir, não deixar que suspeitassem de nada. Enquanto eles achavam que estava tudo igual, eu estaria preparando a surpresa deles. Quando chegamos em casa, Poliana e Carolina estavam me esperando com um bolo de chocolate e café fresquinho. "Bem-vinda, sogra", gritou Poliana com entusiasmo falso. "Fizemos sua sobremesa favorita para comemorar sua volta." Carolina acrescentou com aquela voz melosa que agora me soava mentirosa. "Sentimos muito sua falta. A casa não é a mesma sem a senhora." Mentirosas, hipócritas, tinham comemorado minha ausência como se fosse uma libertação. Mas sorri, abracei, comi o bolo e fingi que aquelas demonstrações de carinho me emocionavam.
Durante toda a tarde, agi como a avó e mãe perfeita que sempre fui. Mas agora cada gesto tinha um propósito: manter a fachada até estar pronta para executar meu plano. Na terça-feira pela manhã, depois que Felipe e Paulo saíram para o trabalho e as noras saíram para suas atividades, saí de casa com a desculpa de ir à feira. Em vez disso, peguei um ônibus até o centro e fui ao banco onde tinha minha conta secreta. O gerente, Dr. Roberto Mendonça, me recebeu com gentileza. "Em que posso ajudá-la, dona Amélia?" Expliquei que precisava fazer algumas operações importantes e que precisava de total privacidade. Primeiro, transferi todo o dinheiro das minhas contas conjuntas com Felipe e Paulo para minha conta pessoal secreta. Eram apenas R$ 12.000 guardados para emergências familiares, mas legalmente eram meus. Segundo, pedi um extrato completo de todos os meus investimentos e descobri que tinha mais dinheiro do que imaginava. Os investimentos tinham crescido e agora somavam R$ 63.000. Minha próxima parada foi o escritório do Dr. Plínio, o contador que cuidava das finanças da família há anos. Ele sempre me tratou com respeito e carinho genuíno. "Dona Amélia, que prazer vê-la. Em que posso servi-la?" Expliquei que precisava de uma consultoria legal sobre meus direitos como proprietária da casa familiar. Dr. Plínio revisou todos os documentos que levei e foi muito claro. "Dona Amélia, a senhora é a única proprietária legal dessa casa. Seus filhos podem pagar as despesas de manutenção, mas isso não lhes dá nenhum direito legal sobre a propriedade. A senhora pode vender, alugar ou fazer o que considerar conveniente sem pedir permissão a ninguém." Depois me explicou algo que eu não sabia. Além disso, se a senhora decidisse vender a casa pelo valor atual do mercado imobiliário nessa região, estaríamos falando de aproximadamente R$ 580.000. É uma propriedade muito bem localizada e em excelentes condições. O número me deixou sem ar. Não fazia ideia de que a casa valia tanto dinheiro. Na quarta-feira, enquanto Felipe e Paulo trabalhavam, saí com a desculpa de visitar uma amiga do bairro. Na verdade, fui a uma imobiliária muito conhecida na região. A doutora Fernanda Costa, a corretora que me atendeu, ficou muito entusiasmada quando descrevi a propriedade. "Dona Amélia, propriedades como a sua se vendem muito rapidamente. Podemos agendar uma visita para eu avaliar pessoalmente?" Marcamos a visita para sexta-feira pela manhã, quando eu estaria sozinha em casa. Ela também me deu informações sobre apartamentos para alugar em vários bairros tranquilos. Mostrou fotos de imóveis pequenos, mas confortáveis, perfeitos para uma pessoa sozinha, com aluguéis entre R$ 4.000 e R$ 6.000 mensais. Naquela noite, durante o jantar, observei cuidadosamente toda a minha família. Felipe contou sobre um projeto importante no trabalho, mas de forma mecânica. Paulo falou sobre problemas com o chefe, mas percebi que não buscava realmente meu conselho, só precisava desabafar. Me dei conta de algo que nunca tinha notado. Eles falavam na minha frente, mas não comigo. Era como se eu fosse uma presença invisível sentada à mesa. Alguém que estava ali, mas cuja opinião não importava realmente. Na quinta-feira fiz algo que não fazia há anos. Comprei roupas novas. Fui a uma loja de departamentos e experimentei vestidos, blusas, calças que me faziam sentir bonita e digna. Cortei o cabelo num salão elegante e fiz as unhas pela primeira vez em décadas. Na sexta-feira, a doutora Fernanda chegou pontualmente às 10 horas. Percorreu toda a casa tirando fotos e medindo, elogiando cada detalhe. "Dona Amélia, esta é uma propriedade excepcional. A estrutura está perfeita, tem ótima distribuição, excelente localização e nota-se que foi muito bem cuidada. Em quanto tempo a senhora conseguiria vender?" Perguntei. Ela sorriu. "Dona Amélia, com uma casa assim, garanto que em 3 semanas temos comprador." Assinei todos os papéis necessários naquela mesma manhã. Também encontrei um apartamento perfeito no bairro Santa Cecília. Pequeno, mas luminoso, com vista para um parque, uma sala, um quarto, cozinha e um cantinho que poderia virar meu ateliê de costura. O aluguel era R$ 5.000 mensais. No fim de semana, agi completamente normal. No sábado, fiz feijoada completa para toda a família. No domingo, fomos todos à casa dos pais de Poliana. Me comportei de forma impecável.
mas o tempo todo pensava na minha nova vida que estava prestes a começar. Na segunda-feira de manhã, a doutora Fernanda me ligou com notícias incríveis. Dona Amélia, tenho 3 famílias interessadas na sua propriedade. Uma delas está disposta a pagar à vista e fechar a operação essa mesma semana. Podemos marcar uma visita para amanhã de manhã? Aceitei imediatamente. As coisas estavam saindo ainda melhor do que tinha planejado. Na terça-feira pela manhã, enquanto toda a família estava fora cumprindo suas atividades normais, recebi a visita da família Souza, os compradores em potencial. Era um casal jovem com 2 crianças pequenas que se apaixonaram imediatamente pela casa. É exatamente o que estávamos procurando, disse a senhora Souza com lágrimas nos olhos. As crianças poderiam crescer aqui igual nós crescemos na casa dos nossos avós. O senhor Souza, um engenheiro sério, explicou que podiam pagar à vista porque tinham acabado de vender uma propriedade herdada. Se a senhora concordar, podemos assinar o contrato hoje mesmo e fazer a transferência bancária amanhã de manhã. Era perfeito. Assinei a promessa de compra e venda naquela mesma tarde no escritório do Dr. Plínio, que cuidou para que todos os documentos estivessem em ordem. Dona Amélia, espero que saiba o que está fazendo, disse Dr. Plínio quando terminamos. Esta é uma decisão muito importante. Assegurei que nunca na vida tinha estado tão certa de nada. Na quarta-feira, acordei às 5 da manhã com uma sensação estranha no peito. Não era nervosismo nem medo. Era algo parecido com a emoção de um pássaro prestes a voar livre depois de anos engaiolado. Às 9 horas, a transferência bancária foi confirmada. R$ 580 mil na minha conta pessoal. Às 10h30, estava assinando o contrato de aluguel com Dona Fabrícia, uma senhora muito gentil que seria minha nova senhoria. Olha, Dona Amélia, aqui tem a cozinha completamente equipada. O aquecedor funciona perfeitamente. E desta janela, pode ver o parque onde muitas senhoras vão caminhar de manhã. Era perfeito. Pequeno, aconchegante, silencioso, mas não solitário. Meu. Voltei à casa familiar pela última vez às 2 da tarde. Tinha exatamente 3 horas antes que começassem a chegar do trabalho. 3 horas para escrever as cartas que vinha compondo mentalmente durante semanas. Sentei na mesa da sala de jantar e escrevi 4 cartas. A primeira para Felipe, a segunda para Paulo, a terceira para toda a família e a quarta especial para Manuela. Felipe escrevi com letra firme. Filho do meu coração. Durante 48 anos, acreditei que tinha te criado para ser um homem bom e grato. Dói descobrir que te ensinei a ver sua mãe como um peso morto. A casa onde você mora era minha. Agora é da família Souza. Você tem até sexta-feira para encontrar outro lugar. Espero que essa lição te ajude a valorizar as pessoas que te amam antes que seja tarde demais. Paulo. Continuei na segunda carta. Meu filho caçula. Hipotequei esta casa para pagar a entrada do seu apartamento. Vendi minhas joias para que você tivesse seu patrimônio. Agora vendi esta casa para ter o meu. Você tem até sexta-feira para se mudar. Tomara que, quando for velho, seus filhos te tratem melhor do que você tratou sua mãe. A carta para a família foi a mais libertadora. Durante anos aceitei ser tratada como se não valesse nada na minha própria casa. O dia que voltei do aeroporto e ouvi vocês comemorando minha ausência, me chamando de peso morto e cruz, entendi que não tenho mais lugar nesta família. Conseguiram o que queriam. Não sou mais problema de vocês, mas vocês também não são mais o meu. A casa está vendida. Vocês têm até sexta-feira para encontrar onde morar. Não me procurem. Esta decisão é definitiva. Para Manuela, escrevi algo completamente diferente. Minha querida neta, luz dos meus olhos. Você foi a única que teve coragem de me defender. Vou embora porque não posso continuar vivendo onde não sou respeitada, mas quero que saiba que sempre será especial para mim. Quando completar 18 anos, se quiser me procurar, sua tia Aurora saberá onde me encontrar. Sua avó que te ama, Amélia. Terminei de escrever às 4h30. Deixei as cartas sobre a mesa da cozinha,
cada uma com um nome escrito claramente. Junto às cartas, deixei as chaves da casa e os documentos da venda. Antes de sair, liguei para Aurora. Irmã, está feito. A casa está vendida, já me mudei e daqui a 1 hora eles vão chegar e encontrar as cartas. Aurora suspirou aliviada. Amélia, estou orgulhosa de você. Era hora de você se respeitar. Às 5h15 da tarde, saí da casa familiar pela última vez. Não olhei para trás, não senti nostalgia, não chorei. Caminhei para a esquina onde me esperava o táxi que me levaria à minha nova vida. Durante o trajeto, meu celular começou a tocar insistentemente. Primeiro Felipe, depois Paulo, Carolina, Poliana. Deixei tocar sem atender. A única ligação que atendi foi de Manuela, chorando. Vovó, é verdade que vendeu a casa? É verdade que foi embora para sempre? Minha neta querida, sua avó não podia continuar vivendo onde a tratavam mal. Quando for mais velha, vai entender que às vezes precisamos nos afastar das pessoas que nos machucam, mesmo amando elas. Quando cheguei ao meu novo lar, Dona Fabrícia estava regando as plantas do quintal. Dona Amélia, já se instalou? Precisa de ajuda com alguma coisa? Subi ao meu apartamento e sentei na pequena sala com vista para o parque. Meu celular não parava de tocar, mas eu não atendia. Aquela noite, minha primeira noite na nova vida, dormi melhor do que tinha dormido em anos. Não havia vozes reclamando, suspiros de irritação ou olhares de reprovação. Apenas silêncio, paz e a certeza de que finalmente tinha recuperado minha dignidade. 3 meses se passaram desde que saí daquela casa e daquela vida que não me pertencia mais. Minha rotina agora é simples e reconfortante. Acordo quando meu corpo pede, não quando o relógio me obriga. Preparo café coado na pequena cozinha do apartamento. Olho pela janela para ver o parque onde as crianças brincam e os casais de idosos caminham de mãos dadas. Aqui ninguém suspira quando falo. Ninguém revira os olhos quando dou minha opinião. Ninguém me faz sentir como um móvel velho que atrapalha na sala. Neste novo bairro, todos me conhecem como Dona Amélia, a senhora do apartamento 22, que sempre tem um sorriso e uma palavra gentil para todos. Comecei a fazer aulas de pintura em aquarela no Centro Cultural do bairro. A professora, uma senhora muito doce chamada Letícia, diz que tenho talento natural para paisagens. Dona Amélia, a senhora pinta com a alma, não só com as mãos. Nota-se que viveu muito e isso se reflete nas suas cores. Minhas manhãs são para as aquarelas, pintando os pores do sol que vejo da minha janela. Minhas tardes são para ler os livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. 100 anos de solidão, como água para chocolate, Grande Sertão Veredas. Foi no bairro que conheci seu José. Ele é dono da padaria onde compro pão doce todas as manhãs. Um homem viúvo de 75 anos, muito educado e respeitoso, que perdeu a esposa há 2 anos. Dona Amélia, me disse com aquela timidez adorável dos senhores mais velhos, estão passando um filme muito bonito sobre uma senhora que viaja pela França. A senhora gostaria de me acompanhar no domingo à tarde? Aceitei sem pensar 2 vezes. Fazia mais de 15 anos que não ia ao cinema. Seu José comprou pipoca, abriu a porta do cinema para mim, me ajudou a encontrar nossos lugares. Durante todo o filme, foi respeitoso e cavalheiresco. Depois me convidou para jantar pastel de queijo num restaurante perto do cinema. Dona Amélia, disse enquanto jantávamos. A senhora é uma mulher muito interessante. Nota-se que leu muito, viveu muito, sabe da vida. Suas palavras me emocionaram porque fazia anos que ninguém me via como uma mulher interessante. Na casa dos meus filhos, eu era só a mãe que cozinhava e limpava, a avó que cuidava das crianças quando era conveniente. No domingo passado, seu José veio me visitar no apartamento. Preparei café coado e biscoitos de aveia que tinha feito pela manhã. Ficou 3 horas conversando comigo sobre livros, viagens, seus planos para a padaria. Quando se despediu, beijou minha mão como todo um cavalheiro. Dona Amélia, gostaria muito de voltar a vê-la em breve, se me permitir. Pela primeira vez em muitos anos, me sinto como uma mulher completa.
não só como mãe ou avó. Me sinto bonita, interessante, digna de atenção e carinho. Seu José me trata como se eu fosse valiosa, como se minha companhia fosse um presente, não uma obrigação. Aurora vem me visitar a cada 15 dias. No sábado passado, chegou carregada de pamonhas mineiras e chocolate quente. Sentamos na minha pequena sala para relembrar nossa infância e planejar uma viagem que queremos fazer no ano que vem. Irmã, disse enquanto compartilhávamos as pamonhas, você não sabe o quanto estou orgulhosa de você. Está com cara de 10 anos mais nova, nota-se a tranquilidade no seu rosto. Manuela me liga todo domingo. É a única da família com quem mantenho contato, porque ela foi a única que teve coragem de me defender. Na última conversa me contou que Felipe e Paulo tiveram que se mudar para apartamentos muito pequenos, porque não conseguiam pagar aluguéis de lugares grandes. Vovó, papai chora muito. Diz que cometeu o erro mais grave da vida dele e não sabe como consertar. Expliquei à minha neta com todo o amor do mundo, mas também com firmeza, que há ações que têm consequências irreversíveis. Manuela, minha menina querida, quando alguém te mostra que não te valoriza, o mais saudável é se afastar. Seu pai e seu tio me mostraram que me viam como um peso morto e eu decidi tirar esse peso de cima deles. Ontem encontrei uma carta debaixo da minha porta. Era de Paulo, escrita à mão com aquela letra que eu tinha ensinado quando ele tinha 6 anos. Mãe adorada, começava. Passaram 3 meses desde que nos deixou, e cada dia que passa percebo o quanto precisamos da senhora. A carta continuava dizendo que Carolina não sabia cozinhar como eu, que o apartamento estava sempre sujo, que o filho perguntava pela avó todos os dias. Terminava com uma súplica desesperada. Mãe, por favor, volte, prometo que tudo será diferente. Vamos tratá-la como a rainha que sempre deveria ter sido. Mas havia algo nessas palavras que me incomodou profundamente. Não me pediam perdão por terem me tratado mal. Me pediam para voltar para que eles pudessem se sentir melhor consigo mesmos. Ontem à tarde, estava regando as margaridas do meu balcão quando vi uma figura familiar caminhando pelo parque. Era Felipe, procurando algo ou alguém com desespero. Estava mais magro, com olheiras profundas e expressão de homem derrotado. Ficou caminhando pelo parque durante 1 hora, perguntando às pessoas se tinham visto uma senhora de 72 anos. Fiquei observando da minha janela, escondida atrás das cortinas. Uma parte do meu coração doeu ao vê-lo tão perdido. Mas uma parte mais forte me lembrou das palavras que tinha ouvido naquele dia fatídico. Peso morto. Cruz. Já não lhe restam muitos anos. Essas palavras tinham sido como facas que atravessaram minha alma, e não se apagam com lágrimas tardias de arrependimento. Esta manhã, enquanto tomava café no balcão e observava as crianças brincarem no parque, seu José chegou com uma surpresa. Um buquê de margaridas brancas que tinha cortado do jardim dele. Dona Amélia, disse com aquele sorriso tímido que me derrete o coração. Estas flores são para alegrar seu dia. São tão bonitas quanto a senhora. Enquanto arrumava as margaridas num vaso, pensei na ironia da situação. Durante 40 anos, me dediquei a uma família que me via como um peso. E agora, aos 72 anos, um homem que mal me conhece há 2 meses me traz flores e me trata como se eu fosse a mulher mais valiosa do mundo. Minha rotina está consolidada agora. Acordo cedo, tomo café olhando o parque, pinto aquarelas pela manhã, leio à tarde e à noite converso com Aurora pelo telefone ou recebo a visita de seu José. Comecei aulas de forró no Centro Cultural porque seu José me contou que sabe dançar e gostaria de me ensinar. Ontem ele me levou para conhecer a padaria dele. Era um lugar aconchegante, com cheiro de pão fresco e bolo de fubá saindo do forno. Me apresentou aos funcionários como minha amiga Amélia, uma dama muito especial. Depois de me mostrar como faz o pão doce, seu José me levou para o pequeno escritório nos fundos da padaria. Sentou na minha frente, segurou minhas mãos e disse algo que me surpreendeu. Dona Amélia, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas na minha idade aprendi que a vida é curta demais para desperdiçar oportunidades. A senhora me faz muito feliz. Gostaria muito de poder namorá-la oficialmente, se me der essa honra.
Meu coração se encheu de uma alegria que não sentia há décadas. Aceitei com um sorriso e lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, alguém me pedia para fazer parte da vida dele, não por obrigação, mas por escolha genuína. No sábado, Aurora veio me visitar trazendo pamonhas mineiras e muita alegria. Sentamos no balcão do apartamento comendo e conversando sobre tudo. Amélia, você está radiante. Nota-se que encontrou sua felicidade de verdade. Seu José é um homem de sorte. Contei a ela sobre o pedido de namoro e minha irmã me abraçou com força. É isso que você merece, irmã. Respeito, carinho, valorização. Não migalhas de afeto. Plantei margaridas novas no balcão. Seu José me disse que margaridas representam novos começos, pureza e inocência recuperada. Perfeito para esta fase da minha vida. Na gaveta da cômoda guardo uma fotografia da última festa de fim de ano que passamos juntos. Naquela foto, estamos todos sorrindo, aparentemente felizes, aparentemente unidos. Mas agora sei que aqueles sorrisos eram falsos, pelo menos em relação a mim. Guardo essa foto não por saudade, mas como lembrete de que aparências enganam e de que amor verdadeiro se demonstra com ações, não com poses para a câmera. Manuela continua me ligando todo domingo. Na última conversa, me contou que Felipe e Paulo estão brigados, cada um culpando o outro por terem me perdido. A família se desintegrou completamente sem mim. Vovó, mas eles aprenderam a lição. Agora sabem o que perderam. Expliquei com paciência. Manuela, minha filha, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Seus pai e tio me mostraram que me viam como peso morto. Isso não muda com promessas. Não sinto arrependimento. Nem um único dia. Ao contrário, cada dia me confirma que tomei a decisão certa. Recuperei minha dignidade, minha autoestima, meu direito de ser tratada com respeito. Ontem, enquanto seu José e eu caminhávamos de mãos dadas pela feira livre, pensei no contraste da minha vida. 40 anos de sacrifício por uma família que me desprezava. 2 meses de companhia genuína de um homem que me valoriza. A diferença era gritante. Tenho 72 anos e uma vida completamente nova pela frente. Uma vida onde sou respeitada, valorizada, querida de verdade. Uma vida onde minha opinião importa, onde minha presença é celebrada, onde meus sentimentos são considerados. Aurora e eu estamos planejando uma viagem para Ouro Preto no ano que vem. Seu José disse que gostaria de me acompanhar se eu aceitar. Também quero aprender a dançar forró direito, continuar minhas aulas de pintura e talvez começar a escrever minhas memórias. Às vezes, o maior ato de amor próprio é se afastar em silêncio de quem não sabe te valorizar e construir uma vida nova onde você possa florescer como as margaridas que plantou com suas próprias mãos. Hoje, enquanto rego minhas flores e observo o pôr do sol do meu balcão, sinto uma paz profunda. Não é a paz de quem desistiu da vida. É a paz de quem finalmente entendeu seu próprio valor e teve coragem de exigir o respeito que sempre mereceu. Aos 72 anos, descobri que a vida não acaba quando ficamos velhos. A vida recomeça quando temos coragem de tomar as decisões certas. E nunca, nunca é tarde para escolher a dignidade. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.